Vamos falar de finanças agora no programa e hoje o nosso assunto é a taxa Selic, que atualmente está em 5,5% ao ano. O menor valor, né, da Selic da história, viu? E essa taxa, gente, ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E ele é ligado diretamente ao BC, que é o Banco Central, né? Que se baseia em inúmeros indicadores financeiros do país, então, para chegar a uma taxa dessas. E em uma decisão, né, de mudar a Selic, pode tanto se manter estável, sem alterações, quanto aumentar ou diminuir, viu? Mas o que isso significa, então, para as nossas finanças, né? O que tem a ver com as compras que você vai fazer ou com a prestação que você vai pagar? Bom, quem vai nos explicar mais sobre a Selic é o nosso consultor financeiro, Matheus Machado. Bom dia, Matheus, bem-vindo. Bom dia, Síria, obrigado. Boa semana para todo mundo. Bom, hoje a gente até falou de Selic aqui, já no programa, né? Sim, falamos. Mas não dessa questão da taxa chegar a esse patamar. Na verdade, a gente falou um pouco, até porque, se a gente for olhar num prazo curto de tempo, ela já teve uma queda muito longa. Muito. Hoje ela está em 5,5 e ainda existe uma perspectiva real dela chegar a 5 e com chances de chegar a 4,5 até o fim do ano. Então, assim, já estamos num recorde, né? É a primeira vez na história que a Selic chega a 5,5% e pode ser que ela caia mais. E uma coisa que às vezes as pessoas não percebem é o quanto isso impacta no dia a dia da gente. Pois é, isso que eu queria que você explicasse, porque às vezes a pessoa ouve falar que a taxa Selic está em 5,5%, ela pensa, e aí, para mim, o que isso significa, né? Muitas vezes as pessoas pensam, é uma taxa para os bancos, é uma taxa para a economia. Também é, mas ela é uma taxa que vai regular os juros do país. E é claro que a gente está falando uma taxa de juros média praticada pelo mercado. O que isso vai impactar em quem está indo ao supermercado, quem está indo à farmácia, ou quem vai adquirir uma casa própria, ou quem vai comprar um carro novo? A taxa de juros, quanto mais baixa ela for, mais ela visa incentivar o consumo, mais ela visa incentivar o crédito. Por isso que o governo ele vem lutando para abaixar a taxa de juros. Para quê? Para incentivar o consumo. Mas o que está nesse meio do caminho? Está o banco, está a empresa que vai oferecer o crédito para o consumidor. Então, quando o governo ele abaixa a taxa de juros, vamos falar assim em termos bem populares, seria como que ele dissesse para o banco, olha, eu também vou te cobrar um pouco menos pelo dinheiro que você movimentar ou que eventualmente você até pegar aqui junto aos órgãos de fomento. Então, o banco ele pode emprestar a taxa, né, a juros mais baratos para as pessoas. E aí que é a hora que as pessoas voltam a consumir. Por quê? Porque quando você tem uma taxa a 10, a 11, a 12, a 13, você fica assustado. Você fala, olha, não sei se é o ideal para mim. Mas quando você tem uma taxa ali a 6, a 7 ao ano, ela é super interessante, ela é muito bem-vinda. Então, assim, daqui a pouco, se tudo correr bem como a gente está esperando, a economia vai voltar a movimentar, a construção civil vai voltar a produzir da mesma forma que a gente vai ver a indústria automotiva, né? Mais carros sendo produzidos. Por quê? Porque as pessoas vão voltar a consumir. Então, é uma relação direta. Então, quem está em casa e às vezes pensa, não sei o que é a taxa Selic. Ela é a taxa de juros do país. Como é que isso impacta na minha vida? Oferta de crédito. Quanto mais baixos os juros, mais baixo, essa é a tendência, o crédito para o consumidor. Ou seja, o governo quer aquecer a economia do país. Exatamente, essa é a mensagem. Agora, a gente já teve desde o governo Temer essa queda, mas a gente ainda não sentiu um impacto real, um impacto mais concreto. É claro que, com a analogia, né, a gente estava lá no fundo do buraco. A gente não via perspectiva nenhuma. Agora a gente começou a olhar, você vê uma luzinha ali, você começa a ter mais chance, você fala, ó, já agarrei alguma coisa, vou começar a subir essa escada para recuperar a economia. Então eu acredito que até o início do próximo ano a gente já começa a sentir um pouco isso. Agora, Matheus, qual que é a relação da taxa Selic com a inflação? Olha, a inflação ela é o outro índice muito usado para a gente basear se a nossa economia está estável ou não está estável. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem uma inflação abaixo de 4% ao ano. A gente já teve uma inflação muito acima disso. Mas em países que já estão mais estáveis, que têm uma economia mais avançada, você chega a ter deflação. O que é isso? A inflação é quando você vai ao supermercado e hoje o produto ele custa 5, mês que vem ele custa 5,50. O
que são esses 50 centavos? É uma correção que a própria indústria faz, que a agricultura faz, para quê? Para preservar o poder de compra, na verdade, do fornecedor, do supermercado. Então, o produto ele fica mais caro. Quem é um pouco mais velho e estiver assistindo vai se lembrar da época do Sarney, quando existiam os famosos fiscais do Sarney. Então, você entrava no supermercado, o pessoal saía etiquetando os produtos quase que diariamente. Né? Quase não, diariamente. E era uma oscilação muito grande que chegava às vezes a 30%, 40%, 100% em um dia. Era a mesma coisa de você dizer, hoje o saco de arroz custa 5, amanhã ele custa 10. Então você imagina que caos que não seria viver num mundo desse hoje. Você vai comprar um carro hoje, ele é 40 mil, amanhã ele é 80. Você fala, peraí, está tudo errado, porque o meu salário não foi corrigido nessa proporção. Então, a inflação, ela é esse índice, ela pega, tanto é que a inflação, na verdade, quem dita ela é chamado de IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, o que ele faz? Ele mede a taxa de consumo das famílias, ele mede a taxa de consumo das pessoas, isso dividido pelo Brasil inteiro. Você falou ali no começo, né? O Banco Central, os órgãos, eles pegam vários fatores. Então, alguns dos fatores são o consumo, né? O consumo aqui em Minas Gerais, em São Paulo, lá no Amazonas, faz uma média e verifica, olha só, a inflação subiu, olha, a inflação ficou quase estável, e aí ele começa a dividir. Mas em qual ramo a inflação subiu mais? Ah, subiu em ramo alimentício. Quem lembra do tomate, quando chegou a 14, 15 reais o quilo? Absurdo o preço, verdade. Por quê? Porque a inflação do tomate foi alta. Porque, na verdade, a safra sofreu muito, então você teve pouca produção de tomate e aí o produto fica mais caro. Que é uma relação interessante, né? Quando você tem pouco produto e muita gente querendo, esse produto se valoriza. Bom, você começou a falar do IPCA, Ludmila Souza quer saber o seguinte, aqui de Belo Horizonte. Matheus, qual que é a diferença entre a taxa Selic e o resultado do IPCA? São dois índices diferentes, Ludmila, né? Ludmila Souza. Ludmila, obrigado pela pergunta. O IPCA, ele mede inflação. E a taxa Selic, ela mede taxa de juros. Isso são índices diferentes. Como é que eles vão impactar a nossa vida? Vamos imaginar que a inflação é o seu poder do dinheiro. Então, se você recebe um salário hoje de R$1.000 e a inflação foi de 10% ao ano, o ideal, para dizer que o seu dinheiro preservou poder de compra, é que ano que vem o seu salário fosse de 1.100. Então, a inflação, ela mede muito isso. Qual é o poder de consumo que nós temos? Já a taxa de juros, não. A taxa de juros, normalmente, ela é acima mesmo da inflação. Nos últimos tempos, ela tem oscilado numa média de quase 2% acima da inflação. Então, ela é um outro índice que visa regular a economia. Por quê? Como a gente falou agora há pouco, quando você tem uma taxa de juros mais alta, você está buscando desacelerar um pouco a economia, desincentivar o crédito e aí a inflação sobe. Por quê? Porque se você está desincentivando o crédito, os produtos começam a ficar um pouco mais caros. Quando eles ficam mais caros, as pessoas compram menos. Então, olha como é que é a relação. Você sobe a taxa de juros, normalmente a inflação ela vai acompanhar. Ela não se iguala. Então, vamos dizer assim, que a taxa de juros é uma ferramenta do governo para ditar se a economia acelera ou desacelera. E por que desacelera a economia? Porque senão você cria uma bolha. Em 2008, a gente teve essa bolha nos Estados Unidos, um grande incentivo ao consumo, muita coisa, uma supervalorização dos imóveis e aí a economia literalmente explodiu. Por quê? Porque teve muita oferta de crédito, no fim das contas, as pessoas não conseguiram pagar os bancos e vários imóveis tiveram que ser devolvidos e aí se instaurou uma crise que depois acabou virando uma crise mundial. A inflação, ela está atrelada um pouco a isso. Quando você tem consumo demais, às vezes o governo sobe a taxa de juros, aumenta a inflação e aí as pessoas compram menos. Bom, essa taxa atual de 5,5%, a taxa Selic, é um convite aí ao consumidor a comprar cada vez mais, né? E aí que mora o perigo também, né? Qual que é o cuidado que as pessoas têm que ter ou quais são os cuidados? O primeiro cuidado é, o banco melhorou a oferta de crédito. Então, lembre-se daquela palavrinha que é o custo efetivo total. Quanto é a real taxa que eu vou pagar para o banco? Essa é a primeira coisa. Segundo, aliás, que deveria até ser antes, é necessidade. Não é porque a oferta de crédito existe que eu preciso comprar. Muitas pessoas compraram bens de consumo quando teve lá o Minha Casa Minha Vida, alguns projetos, e hoje elas não estão conseguindo pagar. Por quê? Por falta de planejamento. Nem sempre é falta de necessidade. Então, primeiro é a necessidade. Eu realmente preciso do carro? Eu realmente preciso da casa? Segundo, adequação.
o valor que eu vou ter que pagar cabe no meu bolso? E o terceiro é compreensão. Eu estou entendendo o quanto eu vou pagar, eu entendo qual é a taxa cobrada pelo banco. Quando a Ludmila Souza pergunta do IPCA e da Selic, isso traz até uma tranquilidade para a gente, porque a gente percebe que o que a gente está falando aqui está sendo ouvido. Então, ouçam sobre isso. Quando você for ler um contrato de banco, se você não entender, não tem problema, você não precisa ser especialista, mas procura alguém que entende. Não vai tirar a dúvida com o seu gerente, ele é um funcionário do banco. Por mais que ele não tenha má fé, ele quer fechar um contrato. Então, liga para o seu amigo, para o seu primo, né, para o seu conhecido e tira dúvidas com ele. Então, eu acho que esses 3 pilares aí, se eu preciso, se cabe no meu bolso e se de fato eu entendo o que eu estou contratando. São essenciais, então. Agora, para aquelas pessoas que têm investimentos, o que significa essa taxa de juros baixa desse jeito, Matheus? O pessoal está morrendo de medo, né? Quem admirava a renda fixa, a gente tinha uma renda fixa de 14% ao ano e vivia tranquilinho, né? Teoricamente, significa que para você ter ganhos absolutos, né, ter um rendimento mais alto, você vai ter que se aventurar um pouquinho na renda variável ou vai ter que se contentar com ganhos mais baixos na renda fixa. Porque quando a taxa Selic ela cai, quem cai junto é um índice chamado CDI, que é um Certificado de Depósito Interbancário. É um índice, falando em poucas palavras, ele é um índice que regula, ele é a referência do mercado de renda fixa. Então, quando você vai comprar título do Tesouro Direto, um CDB, uma LCI, uma LCA, essas sopas de letrinhas aí de renda fixa, elas estão atreladas a esse CDI. Então, a gente tem uma Selic a 5,5, você vai ter um CDI mais ou menos a 5,4. Então, significa que se eu tenho alguma coisa rendendo 100% do CDI, significa que eu tenho um ganho de 5,4 ao ano. Então, a gente está falando de um ganho muito pequeno ao mês. Então, é importante a gente entender essas diferenças. Por exemplo, há pouco tempo, quando a gente tinha uma Selic a mais ou menos 7, eu adquiri um pré-fixado a quase 10. Hoje ele está lindo, né? Porque você tem uma Selic a 5,5 e o meu pré-fixado ele vai ficar lá a 10. Então, é uma questão de escolhas. As pessoas precisam entender que se amanhã a Selic subir e for a 14, aí eu passo a perder. Então, para você ganhar num cenário de Selic a 5,5, vai ter que arriscar na renda variável, vai ter que arriscar em ações, vai ter que arriscar em fundos, não tem muita escolha. Entender bastante ou então procurar alguém que entenda do assunto, como Exatamente. você já disse, né? Agora, as próximas reuniões do Copom são 30 e 31 de outubro e 11 e 12 de dezembro. O que esperar, hein? Olha, pode esperar uma redução. Se eu posso fazer assim aqui, é um chute, né? Mas é um chute com fundamentação, é um chute com estudo. Pode esperar redução, se não, pelo menos uma, se não duas. Né? Nós temos 2 reuniões e 2 chances reais da Selic cair. Então, assim, fim de outubro, pode ser que ela já caia a 5 e dezembro, dependendo de como é que novembro desenrolar, pode ser que ela caia a 4,75 ou a 4,5. Então, assim, alguns até arriscam mais. Mas sério? Menos de 4,5? Menos de 4,5. Tem gente aí apostando em 4,25. Eu ainda fico na faixa de 4,5 a 5. Eu acho que a gente fecha o ano no máximo em 5 e no mínimo em 4,5. Ou seja, a renda fixa vai se tornar menos atrativa ainda, mas a gente tem uma oportunidade para o mercado financeiro de oferecer crédito mais barato e de voltar a estimular a economia, incentivar o consumo. Quem tiver dúvida, volta e meia a gente fala disso lá no meu Instagram, lá no YouTube. E outra, como você disse, procure quem entende. Então, se você quer abrir conta numa corretora, vá atrás de um agente de investimentos, vá atrás de um amigo que já investe, porque a oportunidade está aí, né? Tanta gente investindo, hoje a gente tem quase 2 milhões de pessoas investindo só na Bolsa de Valores, então é importante a gente sair daquele esquema de pirâmide financeira que muita gente já entrou achando que dinheiro rápido e fácil existe. Olha só, pode até existir, se for herança. Se não for assim, não... nada vem de graça, assim, exato, não, de mão nada beijada, cai do como céu. diz no interior, né? Exato. Matheus, muito obrigada pela participação e até a próxima semana. Eu que agradeço. Boa semana, semana incrível para todo mundo. Para nós. Bom, olha só, e você também pode participar do nosso grupo do Manhã da Piedade. A gente já colocou para você agora há pouco as informações, né? Mas você também pode integrar o nosso grupo, aliás, é o grupo Manhã da Piedade que eu já falei, quero reforçar agora, né? O telefone está aí na telinha para você, 31 é o código 96527324. Enquanto a gente faz um intervalo, mande uma mensagem para a gente, eu volto já.